passada, falamos dos últimos milagres registrados na região da Pérea. Jesus vai sair de Pérea e vai para Betânia. E, novamente, ali em Betânia, ele vai ter uma grande experiência, uma experiência de ressurreição, a terceira registrada pelos evangelhos. Então, vamos começar, porque hoje tem bastante leitura, basicamente, o capítulo 11 do Evangelho de João, é o único lugar que se narra esta história. Então vamos começar do versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 10. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Vamos lá, muito bem. Jesus vai sair da região da Pérea e vai para a Judéia. Como você viu no texto aí, os discípulos estavam super preocupados. Falaram: Jesus, a última vez que a gente estava na Judéia, o Senhor já quase morreu, apedrejado, né? Quase acabou ali teu ministério. Mas Jesus estava no controle da situação, e a gente sabe que Jesus já esperava mesmo esta morte e ressurreição ali em Jerusalém. Então ele vai para Betânia, mas não de imediato. Ele vai ficar um tempo ainda onde ele estava ali na Pérea, fazendo a obra, porque ele não tinha completado ainda a missão ali. E só depois que ele completou, aí sim ele avisa os discípulos e toma a viagem em direção à Judéia. Bispo G, a gente vê uma coisa muito interessante. Mais para frente nós vamos ler o texto que ele ficou 40 dias morto naquele túmulo. E que agora Jesus está saindo da região da Pérea e vai para Betânia. Então, deve uma caminhada aí de uns 30 quilômetros. Então, bastante tempo andando. Então, quando avisam Jesus, Marta e Maria mandam avisar que Lázaro estava gravemente doente, a ponto até de morrer. Jesus fala: não vai morrer. Mas provavelmente naquele instante já deveria estar morrendo ou já estava morto, não é? Eu creio que ali era mais ou menos o momento que ele estava para morrer, né? Ele vai demorar ainda 2 dias. Quando ele chega, né? Já tem 4 dias. 4 dias que estava morto, então um cálculo mais ou menos seria esse. Então, esses homens que foram enviados por Marta e Maria vão sair de Betânia para Pérea, já é uma caminhada, 30 quilômetros. Já estava enfermo, quase morrendo, deve ter morrido no meio do caminho deles. Daí fala com Jesus. Jesus fica mais 2 dias, depois é a mesma caminhada. Então, realmente, no espírito, Jesus já sabia que algo extraordinário iria acontecer, mas é estranho ele afirmar que esta enfermidade não é para a morte, se na verdade ele já tinha morrido. E aqui ele comenta, né? Ele faz um comentário assim, que ele adormeceu. Obviamente o adormecer aqui não é dormir, é também uma ligação com a morte, não simplesmente dormir ou estar descansando. Era realmente o processo de morte, se adormecer, o que ele coloca. Obviamente, baseado naquilo que ele ia fazer. Então, é como você disse, quando a notícia chegou, ele já devia ter morrido. Daí, 4 dias, né, deve ter ficado realmente terrível, né, o ambiente ali. Bom, vamos continuar o texto, Bispo G, que entra exatamente nesse sentido, nesse diálogo que Jesus vai ter com os discípulos e principalmente com Tomé. Vamos lá, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 11 a 16. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que ele não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele.
Bispo G, os discípulos eles ainda tinham dificuldade para entender o que Jesus falava metaforicamente. Não é? Ele fala, ele está dormindo, vou despertá-lo. Aí, não, então, ele não morreu, ele só está dormindo. Aí eles se esqueceram completamente da cura que Jesus fez, a ressurreição da filha de Jairo, que ele falou a mesma coisa. Ele falou, não, a filha de Jairo ela só está dormindo. Aí todo mundo riu dele, que dormindo, que maluco. É? Mas ele vai lá e realiza. Agora, ainda assim, nós vemos os discípulos essa dificuldade de entender até a proposta de Jesus nas suas atividades. Os discípulos, nós não podemos, vamos dizer assim, desprezar a humanidade deles. E a gente percebe que é algo muito latente à humanidade deles. Eles estavam sendo realmente trabalhados, preparados. A gente viu naquele outro milagre que nós falamos, da multiplicação dos pães. Depois de 2 multiplicações do pão, eles preocupados que não tinham levado o pão. E não tinham levado o pão, né? Então, as duas coisas. Por que não levaram pão? Tinham 7 cestos. E também, se não levaram pão, Jesus não fez o milagre também? Então, mostra esse lado humano. Eu acho que é muito importante demonstrar esse lado humano, porque todos nós temos as nossas falhas, as nossas limitações, nossos medos, e Jesus lidou com isso, com seres humanos normais. Nós vemos que eles viveram 2 ressurreições antes, né? Então tem a da própria filha de Jairo, como eu falei, e tem também do filho da viúva em Naim. Então eles já tiveram esta experiência, mas eles ainda estavam envolvidos por uma certa incredulidade natural de quem estava sendo preparado. E no caso Tomé foi o que falou, que já não tinha muita expectativa de fé. É verdade. Mas sabe o que eu achei interessante, Bispo G? É que aqui ele fala assim, vamos também nós para morrermos com ele. Porque aí Jesus falou claramente, ele viu que todo mundo ficou com aquela cara de tipo, e aí o outro falou, não, então ele está dormindo. Ele falou, meu Deus, não entenderam o que eu falei. Ele morreu. E eu me alegro com isso, para que vocês possam crer. Porque mesmo depois de 2 ressurreições, vocês ainda não entenderam. Precisava da terceira, está parecendo Pedro. Pedro, pois tudo caía a ficha só na terceira, né? Só na terceira que eu acho que o negócio engrenava, funcionava, né? Agora, Tomé, mesmo sendo um cara incrédulo, nós vemos que ele era um cara leal, um cara disposto a pagar o preço. É engraçado, ele fala, não, então, vamos também nós para morrermos com ele, não é? Então, é interessante. É um incrédulo bonzinho. É meio confuso, um rapaz confuso. Mas de bom coração, né? Pois é. Bom, vamos continuar então. Agora, Jesus ele vai chegar em Betânia e aí vai começar aquela discussão, aquele desespero, choradeira, aquele velório que não acabava mais, porque o velório lá era de 7 dias de velório. Então, vamos embora. Vamos ver versículo 17 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 a 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que lhe há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então aqui está o Shavá. O Shavá era essa primeira semana em que, após a morte, ficavam em luto, recebiam todas as pessoas, aquele momento de dor. Normalmente as mulheres ficavam sentadas no chão, os parentes mais próximos recebendo as pessoas que vinham trazer as suas condolências e assim por diante. Bispo G, aqui é um outro diálogo confuso. Então já foi, onde Tomé agora há pouco já era um cara meio bagunçado. Aí Maria ficou ali sofrendo, recebendo as pessoas e tudo mais. Marta foi ao encontro de Jesus logo que Jesus chegou em Betânia. Betânia era muito próximo de Jerusalém, coisa de 3 quilômetros, 15 estádios. Muito bem. Quando ela encontra Jesus, ela fala assim, Jesus, tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Poxa, alguém podia falar, nossa, olha só, então, pode ser que Marta cresça em ressurreição.
dá a entender isso, né? Fala, olha, eu sei que você pode tudo. E Jesus, conhecendo Marta, falou que para ela, olha, teu irmão há de ressurgir. Talvez tocou em algo doloroso. E que essa frase é aquela coisa assim, não, eu creio que ele pode ressurgir, mas na verdade não creio. Sabe aquela pessoa que, né, você fala assim, não, eu vou orar para que o milagre aconteça. Amém, ora mesmo. Só que no fundo a pessoa não acredita que o milagre pode acontecer. E ela dá já uma cutucada, né? Primeira coisa que ela fala para Jesus, Jesus, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Então, por que não realizou o milagre? Quer dizer, Jesus está atrasado. Na verdade, é um tom de acusação, né? Tom de acusação. Ela vem com um tom... É engraçado, porque a gente vai perceber que Maria também traça um comentário, mas com um sentimento diferente. Elas tinham sentimentos diferentes. A gente percebe que Marta, ela era muito dinâmica, humanamente falando, mas pouco espiritual. Então, é uma pessoa que a gente percebe tudo, em todos os momentos de Marta, ela está fazendo alguma coisa. Ela não consegue esperar, não sabe descansar no Senhor. Ela está sempre agitada, né? E Maria não, é alguém mais voltada para estar aos pés de Jesus. Então, Jesus já conheceu o coração, porque as duas vão falar a mesma coisa. Mas Jesus, pela conotação que Jesus dá, ele entendeu uma de um jeito e a outra do outro, como elas eram realmente diferentes, né? Pois é. E aí, talvez ela queria até compensar o fato de ter cobrado Jesus. Falou assim, Jesus, você demorou, mas bem, o que o Senhor orar e pedir, Deus vai te conceder. Acho que é mais fazendo uma média do que realmente acreditando na possibilidade da ressurreição. Isso é comprovado depois. Porque aí ela responde, né, não, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Quer dizer, aí ela quer dar uma de mega espiritual, entendeu? Tipo apocalíptica. Né? Não, eu sei, todos nós ressuscitaremos no final dos tempos, né? Cuidado, hein, Marta? Não fala demais aí que pode ser que você fique, né? Vai saber. Mas ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive crê em mim, não morrerá eternamente. Então, quer dizer, ele não deixa de falar que ela tem razão sobre a questão da eternidade, mas ele também fala que ele tem o poder de realizar a ressurreição física também. Não é? E aí ele fala, não, ela muda o discurso completamente de novo. Não, tu és o Cristo, Filho de Deus. Né? Quem sou eu? Deixa quieto, não vamos mais conversar, porque realmente reconheceu ali o erro. Né? Então era uma família muito interessante, Bispo G, porque de Lázaro fala-se muito pouco, fala-se muito de Marta e Maria, e como eu já tinha falado anteriormente, essa questão do comportamento delas, né, que uma mulher não poderia ser nem discípula, mas Maria estava lá, não estou nem aí com a opinião dos apóstolos, dos homens que estão aqui, e Marta não. Marta, a verdadeira mulher judia, aquela que vai dar comida para todo mundo, cuida dos filhos e tal. Não que isso não seja importante, é importante, tem que ser feito. Mas ela não estava entendendo espiritualmente o que era ter a presença de Jesus e o ensino dele ali. Ela não sabia estabelecer as prioridades, né? Então, porque às vezes a pessoa... Por isso que eu acho que... Eu já vi pessoas que foram ungidas por serem pessoas muito maduras, equilibradas, têm características humanas muito importantes. E, de repente, foram ungidas, depois disso, mudaram completamente. Por quê? Porque elas tinham esse processo humano. E o processo humano... ele é falível. Então, quando chega uma luta, uma dificuldade, se expõe ao mundo espiritual, a pessoa depois não tem estrutura. Isso mostra que Marta era assim, ela era meio até desestruturada. Quando Jesus a visitou uma outra vez, Maria estava sendo ministrada, ela vem e ainda cobra de Jesus. Jesus, não te importas de ver que Maria não me ajude? Fala para ela me ajudar. Ela varrendo a casa. E Maria recebendo a ministração de Jesus. E aí o Senhor fala para ela algo muito importante. Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, né? A ansiedade dela, o dinamismo, tudo. E fala assim, Maria escolheu a melhor coisa. Quer estar o quê? Sendo ministrada. E aquilo que ela escolheu não ia faltar. Por quê? Porque aquilo que são características humanas, qualidades, seja o que for, determinados momentos elas serão insuficientes. Enquanto que aquilo que é a manifestação que vem do Espírito, ela é mais do que suficiente. Vamos ler João, capítulo 11,
versículo 28. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 28 a 36. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Vamos lá, Bispo G. Vimos aqui que Jesus ainda não tinha entrado na aldeia de Betânia, ainda estava no meio do caminho, muito próximo. E Marta, na sua ansiedade, já estava lá no caminho, na porta da aldeia. No seu ímpeto humano. Pois é, né? Super agitada e tal. De repente, depois daquela lição que Jesus dá para ela, né? Ela se retira. E, curiosamente, Jesus deu uma ordem para ela, Bispo G. A ordem foi: vai lá e chama Maria. É isso. Agora, ele pede para Maria sair daquele ambiente. Aham. Aí é, sem dúvida, um símbolo espiritual muito sério, que é aquele ambiente ali, torturante, de dor, de choro. Lembrando que Lázaro já estava enterrado, ele não estava no velório, já estava 4 dias enterrado, até porque 4 dias no velório ia estar sinistro, né? Ainda mais no lugar que é deserto, normalmente o deserto apodrece mais rápido a carne. Então não podia nem demorar muito o velório, era muito rápido, né? Bom, ela ainda fica ali um tempo chorando, aquele clima, as pessoas não entendem, de repente ela fica em pé e vai embora, falam, ela está indo em direção ao túmulo. E não, ela vai em direção a Jesus. Alguns achavam que ela estava indo para o caminho da morte, Jesus estava indo para o caminho da vida. Né? Aquele que poderia tirar o irmão dela daquela condição de morte. E é engraçado como as pessoas, pela falta de discernimento, estão ao redor chorando mais do que a própria pessoa que sofreu, e ainda com interpretações de qual caminho que ela está indo. Deve estar indo para a sepultura. Tá nada, rapaz. Está indo ver aquele que pode trazer a ressurreição. Amém. Não é? Muito interessante essa questão dos caminhos e como o ambiente ele atrapalha o milagre. Ela estava ali naquele ambiente, aquela coisa horrível. E agora saindo no caminho daquele que pode realizar o milagre. Saindo de um ambiente de incredulidade, de dor, de perda, de tristeza. Muito bem, ela chega até Jesus. E aí ela começa a dialogar com Jesus, só que ela fala a mesma coisa que Marta. E aí, bispo? Ela fala assim, Oi, Jesus, se o senhor chegasse antes, ele não teria morrido, ó. Se o senhor estiveras aqui, meu irmão, não teria morrido. Falou a mesma coisa que Marta. Como é que os sentimentos podem ser diferentes? Eu imagino, assim, se a gente identificar a forma de proceder das duas, a Marta já veio numa intimidação, né? Veio para intimar. E ela não, a Bíblia fala que ela se prostrou aos pés de Jesus e começou a chorar. Então o sentimento dela era outro. E aí então Jesus vai o quê? A consola, e impressionante, né? Porque Jesus chora junto com ela. A reação dele, a reação dele explica exatamente o porquê que os sentimentos delas eram diferentes. É isso? Porque ele manifesta com ela o sentimento que ela tem. Ele chora junto. Ele viu a tristeza no coração. Ele não viu a revolta, pelo contrário, ela se derramou aos pés dele, mais uma vez, né? Já tinha feito isso. Então ela tinha outro sentimento, outra forma de agir. E Jesus chora com ela, é algo muito interessante, né? Então Marta ela foi na raiva e a outra foi na tristeza. Isso. Agora, aquela postura de se colocar aos pés com os cabelos, com certeza remeteu a imagem para Jesus, né, da oferta dela, como ela era uma pessoa dedicada, que se humilhava, tinha consciência de quem era Jesus. A outra falava por falar, não, tu és o Filho de Deus, eu sei, muito mais naquela coisa de média do que ser real para ela. É verdade. Maria, acho que ela teve um comportamento de alguém que realmente enxergava Jesus como Filho de Deus, pela oferta dela. Sem dúvida. Precioso o perfume que ela derramou. E Jesus chorou. Dizem que esse é o versículo mais curto da Bíblia. Não sei se no original grego em português não é. Em português o mais curto é não matarás.
É, que fica antigo, né? que está no Antigo Testamento, né? Pois é. Jesus chorou. Nós vemos Jesus poucas vezes chorando ou se emocionando, né? Dessa forma. Uma vez ele vendo Jerusalém, lamentando o que aconteceria com Jerusalém, seria destruída e tudo mais. Mas poucas vezes, né? Poucas, bem poucas. Que pelo menos é registrado. E o choro dele às vezes é choro de tristeza. Então, algo muito importante o sentimento que Jesus tem, né? Então, o sentimento de solidarizar, de sentir o que as pessoas sentem. Eu acho que a marca do sacrifício de Jesus é essa, de não foi só morrer numa cruz por nós, mas ele sentiu o que nós sentimos. Ele ser participante daquilo que era a dor do homem. A gente percebe que mesmo ele sendo homem e Deus, porque aquilo é Deus, ele sabe o que ele está por fazer, mas isso não impediu dele sentir a dor de Maria. Porque ele poderia, ele vai ressuscitar, ele sabe que vai ressuscitar. Por que ele chorou? Porque ele viu o ambiente e sentiu o que os outros estavam sentindo. Ele não estava chorando porque Lázaro havia morrido, porque ele já sabia. Mas ele chorou por causa do sentimento de Maria. Então a gente percebe algo assim impressionante do sentimento de Jesus pela dor do próximo. Nós vemos assim João preocupado em narrar isso, porque João dá essa ênfase maior, comparado aos evangelhos, de Jesus como Filho de Deus. Amém. Mas coloca essa questão da humanidade, porque ele quer também desmistificar a figura até grega construída de herói. Porque se fosse um herói grego, mitológico... um semideus, né? Um semideus... Ixi, o cara não ia chorar nada, o cara ia chegar lá, sai da frente. Tal, né? Hollywood e tal, ia chegar lá, todo malão, não perca teu tempo chorando, querida. Vamos até lá que eu vou ressuscitá-lo. Então, quer dizer, uma coisa muito arrogante, que era essa visão helenista de Deus. E, de repente, nós vemos aqui o contrário, né? Ele se humilhando como servo, como homem, sentindo a dor do homem. Provavelmente isso que vai dar autoridade ao homem também contra o pecado e a morte. Porque Jesus sofreu como homem e, morrendo como homem, ressuscitou com o poder de Deus para, assim, dar autoridade ao homem sobre o pecado. Amém. E sobre a morte, né? Perfeito. Isso aí. Vamos continuar a leitura, versículo 37 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 37 a 44. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Bispo G, que ambiente maluco é esse? Esse é um ambiente terrível, né? Que diante da morte, a gente percebe as mais variadas, né? E percebe que Marta tem uma atitude, Maria tem outra. E o povo também. O povo fica meio assim, entre a atitude de Maria e a atitude de Marta. Então, um objetou, né? Falou assim: puxa vida, olha como ele o amava. Por isso que ele chorou. E os outros falaram: mas se ele abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que esse morresse? Quer dizer, então, a gente percebe esse lado da humanidade, né? Aqueles que se solidarizam e têm o sentimento e aqueles que ainda ficam cobrando coisa. Isso é muito comum também no meio dos homens hoje, né? Sim. E nesse ambiente, Jesus, ele se agita, aquela coisa, não... Você vê que ele nem fala com o povo, né? Vamos perder tempo com os caras, que aqui o ambiente é forte de incredulidade. E ele vai em direção a essa gruta, que era um enterro comum. Não era enterro de gente pobre, né? Já era uma pessoa que tinha um pouco mais de condição. Vamos colocar assim, né? Uma pessoa de classe média, né? E eles faziam o quê? Eles faziam um buraco, né? Ou encontravam um buraco, uma gruta, enfim, colocavam o corpo dentro e fechavam com uma pedra.
O próprio túmulo de Jesus, que era um túmulo bom, alguém de uma condição financeira boa, que era o senador, ele também era um tipo de um túmulo assim, né? Que a pedra rolava e fechava. Então, a gente percebe que a condição social dessa família de Betânia era uma condição muito boa. Condição boa, né? Boa. E Lázaro, ele está ali dentro, aparentemente morto, já cheirando mal, 4 dias. E a ressurreição, Jesus vem no 4º dia, até linhas, na época, judaicas, falavam que a alma ficava por 3 dias no corpo da pessoa. Até, Jesus vem quebrar até isso. Eu já vou no 4º dia para entenderem que a alma do cara não está aqui mesmo, já que eles pensam dessa forma. É claro que isso é um grande absurdo, né? Mas Jesus ele é tão detalhado o tempo, a precisão, com quem que ele quer falar e sobre o que ele quer falar. Né? Então ele manda tirar a pedra. Até porque normalmente era o seguinte, o corpo ficava ali um tempo, quando decompunha, depois de 1 ano, né, ficavam ali só os ossos. Os ossos eram colocados em uma caixa e a caixa voltava para o túmulo. Então o túmulo ficava com uma caixa com os ossos. Né? Então tinha pelo menos 1 ano que iria se decompor ali e tal. Muito bem, ele manda abrir a pedra e falou, meu Deus, esse cara é louco. Qualquer um do povo, que tinha uma galera ali vendo a cena, né? E era importante para Jesus, repito, veja aquilo que Jesus, no começo do capítulo nós estudamos, falou assim, que é para que a glória de Deus se manifestasse, para que aquele povo entendesse quem é ele. Isso aí vai dar um rebuliço para Jesus. Vamos chegar lá. Então ele chama, vem para fora, Lázaro. Coitado do Lázaro, porque ele estava todo amarrado. Então, era a ideia, eles travavam todo o corpo com essas ataduras, deixava um boneco travado. E era tão travado para que ficasse sempre o corpo na mesma posição, mesmo se decompondo, para a boca não se abrir, que a tendência a boca era abrir. Então, imagina o coitado do cara acordando, voltando, e agora é uma loucura, Bispo G, porque o corpo já estava podre, de repente o corpo ficou limpo de novo, então o corpo foi restaurado, a alma voltou ao corpo, e de repente ele sai, pelo amor de Deus, me ajudem aqui, né? E ele vem todo torto, né, se levantando, e as pessoas começam a desatá-lo, enfim, né, e tirar ele daquele embrulho. Lázaro já estava com uma encomenda já, né? Mas aí houve um grande milagre. Agora, eu acho que o grande ponto, o clímax do que nós vamos falar hoje, Bispo G, é o resultado desse milagre. Porque Jesus realmente estava entrando em Jerusalém com muito estilo. Já era um cara, assim, super falado. Não, ele fez ressurreição 2 vezes. Nossa, multiplicação dos pães, andou sobre a... Jesus é o cara. Agora, peraí, o cara ressuscitou. Um cara que estava 4 dias podre, já era um negócio ficando cada vez mais absurdo e intencional. É intencional. Jesus já quer chegar mostrando quem ele é, porque ele já sabia que ali era uma semana para morrer. Ele já tinha isso na cabeça que o cronômetro já estava ligado. Já estava apertado. Bom, vamos ler então o resto do capítulo, versículo 45. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 45 a 54. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Ou seja, a morte de Lázaro trouxe Jesus para aquele lugar
certo? Mas também trouxe essa multidão, e essa multidão pôde ter contato com Jesus. E aqui a palavra fala que alguns dos judeus creram nele. Perfeito? Já diz muitos. Muitos, desculpe. Aliás, muitos, pois dentre os judeus creram nele. Outros, porém... Então tem uns que não gostaram muito do negócio. Era do time da Marta. É. Pois é. Fala assim, ó, vamos lá falar com os fariseus. E foram falar para os fariseus. Só que agora, Bispo G, o resultado deste milagre, comparado a todos os outros milagres, vai para um outro nível. Porque até então tinha os fariseus, os saduceus, discussões. Não, agora chega a se levantar um sinédrio. Uhum. Então, vamos lá, Bispo G, o que era o sinédrio? O sinédrio era, vamos dizer assim, a cúpula religiosa dos fariseus e dos saduceus. Então, ambos compunham. Então, era a maneira de manter uma coesão entre essas duas seitas. Uhum. Mas a gente percebe que o sinédrio nada mais era do que pessoas já muito experientes, mais experientes em religião. Anciãos, assim. Anciãos, pessoas de muita experiência, mas que de uma certa forma tinham perdido esse vínculo, que é o vínculo mais essencial, de vida, de salvação, e é muito importante a manutenção disso. Então agora nós vemos que já está chegando no Sinédrio, agora começa a preocupar, sabe por quê? Porque eles eram um grupo religioso numa esfera que eles poderiam se sentir abalados por aquele jovem que era um jovem rabi. Então, isso poderia trazer um transtorno para eles. Então, a preocupação que havia por parte, vamos dizer, dessas pessoas de mais idades, mais experientes, elas iam agora até ir contra aquilo que era o mover de Deus, porque eram homens. Nós não podemos dizer que eram pessoas que não conheciam a Bíblia, que não conheciam o sentimento de Deus. Mas sabe o que acontece? Vai falar mais forte o sentimento humano. Porque Jesus, quando trata e lida com o Sinédrio, com alguns fariseus, ele os coloca como pessoas conscientes de quem ele é. Nós percebemos isso. A gente vê em João, no capítulo 8, versículo 44, que ele fala, vocês são filhos do diabo. Então, por quê? Porque eles tinham conhecimento de quem era Jesus, mas por causa da religião que eles praticavam e que, de uma certa forma, eles sobreviviam, entre aspas, eles preferiam descrer, porque iria causar um transtorno. E a religiosidade ela é muito séria, ainda hoje em dia ela é complicada, e nós temos que entender isso. E para vencer essas, vamos dizer assim, diferenças, é o sentimento. Porque se uma pessoa tem um sentimento correto, ela não vai ter, vamos dizer, a preocupação de uma perda, em termos de capacidade, de status, como eles tinham. Pelo contrário, vão ter um entendimento de que podem até se aprofundar mais. E esse deve ser o sentimento que, infelizmente, o Sinédrio não tinha. E aí a coisa fica feia, porque agora que vai pegar fogo. Esses anciãos, eles eram muito preocupados com essa relação com Roma. Eles tinham poder, eles não queriam, é claro, nenhum tipo de mudança na estrutura política religiosa que eles estavam vivendo naquela geração. Nós vemos uma figura famosa, Caifás, muito mencionada por Flávio Josefo, que é um escritor paralelo à Bíblia, um historiador da época. Caifás chegou a ficar 18 anos como sumo sacerdote, muito tempo. E o poder que Roma tinha sobre Israel era tão grande que Roma que escolhia o sumo sacerdote, botava a mão nisso aí, e é quem era mais amigo de Roma. Então esse cara tinha que ser uma figura até difícil de te descrever, porque é um cara que tinha que ser respeitado pelos judeus, porque ele era a figura da lei, ele era o que tinha mais conhecimento, então ele ia ocupar um cargo de ser o sumo sacerdote ou grande sacerdote, o sacerdote mais importante, aquele que entrava nos Santos dos Santos, mesmo que não tivesse mais a arca ali, mas ele entrava nos Santos dos Santos para aspergir sangue, enfim, para tudo aquilo que fazia parte das festas, dos rituais. Mas também tinha que ser um cara muito bem relacionado com Roma. Então ele era um cara um pouco vendido de uma forma que os judeus não percebessem. Então, eu tenho uma figura humana muito interessante. Vai lá. Chama-se CBF. CBF. Confederação Brasileira de Futebol. É mais ou menos isso. Mas era isso mesmo. Era isso mesmo. Então, eram aqueles que se perpetuavam e que, obviamente, tinham as coisas ocultas, eles tinham. Eles estavam embaixo do domínio de Roma.
Então, imagina quantas coisas ocultas que existiam. E agora, a presença de um jovem rabi que não tem vínculo, ele não tem ligação alguma com Roma, não tem ligação nenhuma com o Sinédrio, então começa a causar. Aí entra, ali é o regime da intolerância. Agora vem, porque Jesus vai começar a confrontar determinados poderes. Né? Eles vão agora para matar. Só que eles não poderiam aplicar lei capital. Não poderiam aplicar, desculpa, pena capital. Não poderiam. Mas os romanos podiam. Os romanos podiam. Então a grande sacada de Caifás é eles criarem uma situação em que Roma aplicasse essa morte, porque aí eles estavam livres desse sangue, mais ou menos, né? Porque Pilatos também tira a mão na hora, fala, estou livre de sangue, isso aí é coisa de vocês. Porque no final o povo que matou Jesus. Então é uma coisa assim, eu não sou diretamente, mas indiretamente é. Ponto. Se a gente olhar, Dani, o que você comentou é tão interessante, Pilatos no fim foi mais espiritual que eles. A forma que eles já estavam vendidos para a estrutura religiosa era tão medonha. Verdade. Que o próprio Pilatos começou a enxergar coisas que eles não enxergavam. Ele sentiu isso ali. Ele sentiu a forma como eles, de repente, se dobraram a Roma, que não era a prática dos judeus, mas era importante para a manutenção do poder dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Então, era um interesse, não era o interesse do povo, era o interesse de uma aristocracia judaica. Estar nesse sistema de Roma, nessa condição de jugo de Roma, e é um negócio louco. Porque o que ele fala a Caifás, Caifás é muito louco. Sem querer, ele até profetizou, né? Ele fala assim, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nossa nação. Ou seja, ele profetizou, mas também errou. Ele profetizou por quê? Porque, realmente, Jesus morreu pelo povo, morreu pela nação, pela salvação. Ele sem intenção, né? De pela nação. Então, assim, vamos matar esse cara para que Roma não venha destruir a nação e assim o nosso poder continue perpétuo. Esse sistema religioso político continue. Legal. Então, a ideia dele era, assim, normal. Né? Como eles tinham aplicado em outros homens, outros líderes revoltosos, dos zelotes e tal, eles tinham feito a mesma coisa. Então, vamos matar o cabeça para a gente continuar com a manutenção do nosso poder aqui, ficar preservado o nosso poder. Legal. Só que, na verdade, ele errou. Ele errou por quê? Porque Jesus tinha profetizado o que ia acontecer com Jerusalém, e ele errou porque, mesmo matando Jesus, Jerusalém foi destruída no ano 70. Por outro motivo, por uma outra questão, Jerusalém foi de ponta a ponta destruída. Aquele templo que eles se orgulhavam tanto, nossa, o grande templo, terminou no ano 64. 6 anos depois, completamente destruído. E aqui Jesus falou, eu vou destruir o meu templo, em 3 dias eu vou levantá-lo. E vocês? Nada. Demoraram, sei lá, mais de 60, 70 anos para construir o templo. E Salomão, com toda a sua glória, na época, com muito mais requinte, demorou acho que 7 anos, eu não me recordo, né? 7 anos, né? E imagina, demoraram mais de 70 anos, projeto que era de Herodes, não era nem de um servo de Deus, né? Nem de alguém da cultura deles, era alguém mais ou menos da cultura, né? Era um negócio meio misto ali. Mas assim, o requinte que ele usou, em termos das pedras, tudo, foi tremendo, né? Então, até hoje você vê lá em Jerusalém, as pedras deles todas eram cinzeladas e tinham que nem uma rebarba no canto. O corte, você disse? O corte deles é assim impecável. Por isso que demorou tanto também, né? Você não coloca nada entre uma pedra e outra, de tão plano que é. Havia uma pedra que ainda hoje está embaixo do Muro das Lamentações, que ela tem quase 30 metros, uma única pedra, de lado a lado. E a diferença da altura dela é medida no laser, é impressionante, porque isso precisaria de uma engenharia como a nossa hoje para ter uma medida através de laser, e eles conseguiram fazer de uma forma tão plano, que é assim absurda cientificamente e até tecnologicamente o avanço que era na época de Herodes. Fantástico. E que 6 anos depois... Já era. Acabou. Pois é. Caifás deu mal.
Né? Ainda mais que ali o negócio era muito sujo, né? Porque uma hora era ele, outra hora era o parente dele, Anás. Anás, que era genro. Tudo ficava ali na família, né? Aquele poder que girava entre eles. Interessante João dar ênfase e falar, naquele ano era Caifás. Né? Ou ele estava sendo irônico, né? Para falar que ele era o bola da vez. Pode ser, né? O sumo sacerdote era Caifás, o bola da vez de Roma, né? Tirando uma. Ou realmente para indicar que era na era da morte de Jesus, né? Que para indicar que Jesus está morrendo no domínio dessa família, Caifás, Anás, enfim, né? Era um negócio muito louco, sem Deus, sem Espírito Santo nisso aí, né? Completamente político. É importante nós entendermos isso. Como após o silêncio profético, a adoração, o culto a Deus se tornou uma religião política, uma tradição política, não tinha mais nada de Deus ali. Talvez tinham pessoas com coração puro que praticavam a lei, não pode também generalizar, mas a parte de liderança, de autoridade, completamente prostituída, corrompida, manipulada. E o nome dele é uma comédia, né? Porque assim, seria cheio de graça, um homem gracioso. Caifás. Que coisa. Cheio de graça seria o termo usado, né? Um termo muito estranho para um homem como ele, né? Quer dizer, tão gracioso, tão cheio de graça. E ele era o cara que não tinha graça nenhuma com ele, não. Nenhuma, né? Muito bem, dali Jesus vai ficar em um tempo numa cidade chamada Efraim, né? Difícil saber qual que é, porque existe uma região da tribo de Efraim, mas enfim, deve ser muito próximo a essa região ali em Betânia. E depois ele vai voltar para Jerusalém, onde ele vai morrer e ressuscitar. Isso nós vamos estudar nas próximas aulas. Confira agora a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a terceira ressurreição registrada realizada por Jesus, de seu amigo Lázaro. Após 4 dias morto e em decomposição, Jesus mostra seu poder aos mais chegados ao chamá-lo para fora do túmulo. Grande preocupação este milagre gerou nos religiosos, que se organizaram em Sinédrio, a cúpula mais alta de julgamento judaico, com Caifás, o sumo sacerdote, no comando. Pensavam em matar Jesus para evitar conflitos com romanos. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.